rapaziada, comecinho da saga de Harry Potter, terceira vez que eu tô tentando gravar. Eu falo, né, muitas vezes outros vídeos, então eu tô tentando gravar rapidão aqui pra vocês de novo, vamos lá. Antes de começar o vídeo, lembrando que existem muitos spoilers, logicamente, durante o vídeo, né, porque é um vídeo referente à história completa do livro. Não completa, mas vamos dizer, um enredo sobre o livro para, né, manter a curiosidade de quem tem a ideia de ler o livro. Então quem nunca leu, busque lê-lo primeiro, ou quem quer saber as diferenças ou algumas partes que não existem nos filmes, por exemplo, e não querem ler o livro, pode permanecer no vídeo tranquilamente. Então é isso, vamos para a primeira parte de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Há muito tempo atrás, no mundo mágico, havia uma grande guerra, onde os bruxos considerados do bem lutavam contra as forças das trevas de Voldemort, um dos bruxos mais perigosos de toda a história do mundo bruxo. No período da guerra, um garotinho muito especial nasceu, Harry Potter, filho de Lilian e Tiago Potter, sendo eles integrantes da Ordem da Fênix, grupo esse que lutava contra as forças das trevas inimigas. Chegando próximo ao fim da guerra, Voldemort, em seu auge de poder, foi em busca da morte de Lilian e Tiago, e assim foi feito. Porém, algo muito inesperado ocorreu. Em um golpe final, após matar os seus alvos principais, Voldemort finalizaria o seu trabalho acabando com a linhagem dos Potter, e assim assassinando Harry. Porém, como algo realmente milagroso, o seu feitiço foi refletido por uma força desconhecida, reduzindo-o à quase morte, e assim tendo que se esconder. Chegando ao fim da Grande Guerra, onde Harry Potter passou a ser conhecido como a criança que sobreviveu. Então, após a Grande Guerra dos Bruxos, né, a segunda, teve a primeira, caso vocês queiram que eu fale referente a essas histórias antigas, histórias antecedentes de Harry, podem pedir que eu também faça, busca aí um pouco e tento fazer um vídeo pra vocês legal, tranquilo? Então, depois da Segunda Guerra dos Bruxos, entre a Ordem da Fênix e Voldemort, Harry, após ter derrotado Voldemort lá, a criancinha, ele foi entregue aos seus tios trouxas, o Petúnia e Walter Dursley. No caso, os trouxas eram pessoas que não tinham dotes mágicos nesse universo, né? Não eram do mundo da bruxaria. Durante 11 anos, mais ou menos, Harry foi... essa informação de que ele era bruxo foi oculto de Harry. Principalmente porque Petúnia tinha um ódio muito grande dos bruxos, porque a sua irmã, que não era filha de um bruxo, ganhou esses dotes. No caso, nesse universo existem 4 tipos de bruxos. O primeiro deles, logicamente, é o sangue puro, o puro sangue, né? Que é o bruxo que veio da família só de bruxo, que é pai e mãe bruxo. O meio sangue mestiço, que era a pessoa que vinha ou tinha um pai trouxa e uma mãe bruxa e vice-versa. Aquelas pessoas que não tinham parentes bruxos, não tinham pais bruxos, porém nasciam com dotes mágicos, assim como a mãe de Harry e também de um outro personagem que vai aparecer aí mais pra frente. E os abortos, que eram aquelas pessoas que tinham 2 pais bruxos, porém não nasceram com poderes mágicos. E Petúnia era uma pessoa que era filha de 2 trouxas e não ganhou dotes mágicos. E por conta disso ela ficou com muita raiva, né? Ela chamava a irmã dela de aberração. E, logicamente, o tio Walter, por ser marido dela, também guardou esse ódio muito grande dos bruxos. Então eles ocultaram por 11 anos mais ou menos essa informação de Harry. Então ele não sabia que ele era bruxo. Mesmo eles fazendo algumas coisas interessantes, algumas coisas diferentes, que ele não sabia explicar o porquê que ele fazia aquilo. Porém, em um dia próximo ali do seu aniversário, uma carta na Rua dos Alfenetes chegou endereçada para Harry Potter, que era uma carta vinda de Hogwarts, uma escola de bruxaria. No caso, essa carta era um convite para o ano letivo que ia vir para ele, né? No caso, Harry já tinha uma vaga há muito tempo em Hogwarts, principalmente por conta dos feitos dos seus pais. E finalmente essa carta veio convidá-lo para o ano letivo. Ele tinha batido a idade para ir para o primeiro ano letivo em Hogwarts. Porém, o tio Walter e a tia Petúnia esconderam. Não esconderam, né? Eles tiraram essa carta de Harry e não deixaram ele ler. Porém... Oh, a Guida está doente. Comeu um peixe estragado. Pai, olha! O Harry recebeu uma carta! Me devolve, é minha! Sua! Quem ia escrever para você?
durante a semana, né, começou a vir muitas cartas de Hogwarts de novo. Sempre a mesma carta, sempre, todos os dias. E tio Walter sempre pegava a carta e escondia. E não deixava o Harry ler. Porém, domingo, um dia sagrado, né, pelo tio Walter, ele muito do esperto, dizendo que não ia chegar carta nenhuma, porque não tinha correio no domingo, começou a vir muita carta na casa dos Dursley, vindo do teto, vindo do chão, vindo da janela, vindo de tudo quanto é lado, centenas de cartas, a mesma carta, né, principalmente porque Hogwarts esperava uma resposta, logicamente, de Harry, e como eles não receberam essa resposta, eles logicamente iriam enviar mais cartas, até serem respondidos. E chegou nesse ponto que eles enviaram centenas de cartas no mesmo dia para ver se Harry pegava a carta para ler. Harry tentou pegar, logicamente, a carta, porém, tio Walter não deixou, segurou ele e não deixou que ele lesse. Após esse acontecimento, tio Walter, já meio biruta da cabeça, pegou a família e levou eles para o meio do mar, né? Ele alugou uma casa no meio do mar, literalmente no meio do mar, com a ideia de ser protegido, né? Que os bruxos não chegariam nele, e eles foram meio que morar lá temporariamente naquela casa. Porém, no meio da noite, a porta começou a bater muito forte, e era meio estranho realmente, porque eles estavam no meio do mar, então quem estaria batendo na porta, né? Principalmente num dia de chuva, porque estava uma chuva danada lá fora. E a porta caiu, né? O cara não esperou nem abrir a porta, ele derrubou a porta. E entrou um cara muito grande na casa. Esse cara, no caso, era Hagrid, o mesmo cara que pegou o Harry na casa dos pais dele, no dia da morte dos pais dele, e levou para Dumbledore para ser entregue aos seus tios. E nesse caso, ele veio pegar Harry para introduzi-lo no mundo mágico, né? Levá-lo para comprar os materiais e tudo mais de Hogwarts. Só que ele chega lá e descobre que o Harry nem sabia o que era Hogwarts, porque os tios deles não disseram, e ele descobriu também que os tios deles esconderam de Harry por 11 anos que ele era bruxo, né? E Harry também não sabia. Então ele passa para Harry as informações, fala que ele era bruxo, fala que os pais deles morreram como heróis, né? Meio que protegendo ele e derrotando Voldemort de certa forma. Harry fica até meio pá das ideias, principalmente porque os tios deles falaram que os pais deles tinham morrido num acidente de carro, né? Então ele fica meio abismado com aquilo lá. Então Hagrid pega uma carta e entrega para Harry para ele ler finalmente o que tinha no diacho daquela carta. E era um convite, como eu disse, para Hogwarts e para o ano letivo que ia vir nesse fim de ano aí, né? Porque o ano letivo de Hogwarts começava no fim do ano. Então, tendo essa informação, Harry até acha meio estranho ele ser um bruxo, né? Porque ele acha que ele é uma pessoa muito normal. E Hagrid pergunta pra ele se ele nunca tinha feito alguma coisa diferente, que ele não sabia explicar. E ele lembra, lógico, de acontecimentos na vida dele, que ele fez atos dessa forma, e ele começa a acreditar em Hagrid que ele era sim um bruxo. Então, acontece uma cena, né, nessa parte onde o tio Walter, ele xinga o Dumbledore, que no caso é o dono da escola, né, é o diretor da escola, e também é o bruxo mais forte naquela época. E Hagrid, por ter um amor muito grande pro Dumbledore, fica muito puto com o tio Walter, e acontece a icônica cena do rabo de porco no Duda, né, no filme dos Dursley. No filme, por exemplo, é diferente essa cena, né, o Duda tá comendo o bolo de Harry lá, e por conta disso o Hagrid coloca o rabo nele. Nesse caso não, o Hagrid faz isso porque ele ficou bravo pelo tio Walter ter caçoado da cara de Dumbledore. Então eles dormem na casa lá e tudo mais. E no dia que se segue, eles saem daquela casa, daquele casebre no meio do mar, e vão para o Beco Diagonal. Antes disso, eles passam no Caldeirão Furado, que é um bar muito famoso entre os bruxos, que também é o local de entrada para o próprio Beco Diagonal. No Beco Diagonal eles vão comprar os materiais de Harry e tudo mais, né? Eles com a lista de material dele lá. Porém, algo muito importante que acontece antes disso primeiro, o Harry entra no Caldeirão Furado e todo mundo reconhece ele. Então, pela primeira vez, ele sabe que ele é meio que famoso entre os bruxos. Principalmente por conta daquela cicatriz que ele tem na testa dele, todo mundo reconhece ele. Então, todo mundo cumprimenta e tudo mais. Porém, eles conhecem uma pessoa muito importante que vai ser tratada durante a história, que é o professor Quirrell, que vai ser o professor de defesa contra artes das trevas no ano letivo de Harry. Porém, esse personagem, né, de primeira instância, ele parece muito amigável, muito normal, principalmente porque ele é gago, né, e muito assustado também.
Porém, depois, no fim da história, lá pro finzão, ele é revelado como um personagem muito mais importante. Então, após isso, após o Harry cumprimentar todo mundo, Hagrid conta pra Harry sobre Voldemort, né? Ele fala sobre a morte dos pais dele, conta sobre Voldemort, que no caso, nesse período, ele é chamado de você sabe quem, né? Porque quem chamava ele pelo nome era considerado um mau agouro, né? Que trazia coisas ruins na vida da pessoa. Então ele apresenta a Harry e finalmente eles entram no Beco Diagonal. Pra quem não sabe, o Hagrid ele usa um guarda-chuva mágico porque ele não tem varinha, né? Porque ele foi expulso de Hogwarts. Então, quando ele foi expulso de Hogwarts, quebraram a varinha dele. Então, ele usa um guarda-chuva pra, né, fazer as magias e tudo mais. Tanto que ele é o guarda-caça de Hogwarts porque Dumbledore permitiu isso, né? E o guarda-chuva também foi entregue por Dumbledore. É bem interessante. Então, a primeira passagem, né? A primeira parada de Hagrid e Harry no Beco Diagonal é em Gringotts, o banco dos magos. Dos magos não, dos bruxos, né? Perdão. Nesse caso, é legal porque o Harry ele fica abismado porque ele tem muito dinheiro guardado no banco, né? Porque os pais deles eram muito importantes no período passado, então eles tinham guardado um bom dinheiro aí pra Harry. Então eles vão para o Gringotts, que é um banco comandado por... Eu não vou lembrar o nome dos bichos pequenininhos, eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem, tranquilo? Então eles vão no banco, primeiro eles passam por um cofre de Hogwarts e o Hagrid pega uma bolsinha bem pequenininha e guarda na sua roupa. O Harry até pergunta por que ele tinha pego aquilo, o que era, né? E ele fala que é um assunto secreto de Hogwarts e não pode contar. Então, depois disso eles vão para o banco, o cofre de Harry, e vê aquele milhões de moedas douradas no cofre. E Harry pensando, né, que não, é bem estranho pra ele, né, porque quando ele morava com os tios, ele não ganhava muita coisa, né. O Duda sempre ganhava as coisas e ele nunca ganhava nada. Principalmente porque os tios dele meio que não gostavam dele, né, porque eles já não gostavam do mundo bruxo. Então ter um bruxo na casa deles já não era muito legal. Então... ele nunca teve tanta coisa assim. Então ele vê todo aquele dinheiro ali, ele ficou impressionado, né. Então eles pegam esse dinheiro e saem do Gringotts e vão para a primeira parada, segunda parada mais importante aí no Caldeirão Furado, no Beco Diagonal, que é na loja da Madame Malkins, que é a pessoa que cria, né, que confecciona roupas. E normalmente é onde os bruxos vão para confeccionar os seus uniformes para Hogwarts. E é bem legal nessa cena, porque ele conhece um moleque muito do chato, e ele já não gosta da pessoa de primeira instância, tanto que ele é comparável a Duda, né? O Harry ele comenta ali que ele logo de primeira instância ele comparou com o Duda, aquele moleque, né? Ele fala das casas de Hogwarts, falando que ele ia entrar em Sonserina e tudo mais, que era a melhor casa, porque a família dele vinha de todas as casas dessa casa e tudo mais. O Harry nem sabia o que era aquilo, porque ele nunca tinha convivido com os bruxos, né? Ele comenta também sobre o quadribol, o Harry também não sabia, mas logo de primeira instância ele já não gosta daquele moleque, né? Que ele vai ser falado um pouquinho mais pra frente. Então ele vai lá na Madame Malkins, faz a roupa dele, né? O uniforme dele, e sai e vai pra terceira parada, que é, pra mim, a parada mais importante pra ele, que é a loja de varinhas, né? Que no caso, ele entra, é bem interessante essa parte, porque quando ele entra na loja do Olivaras, que é o criador de varinhas, ele logo já lembra da varinha da mãe do Harry, né? É bem legal porque o Olivaras ele lembra de todas as varinhas, literalmente todas as varinhas que ele fez em todos os anos que ele trabalhou com varinhas. E ele fala que ele já estava esperando o Harry há um bom tempo, e ele fala da varinha da mãe dele, do pai dele e tudo mais. Então começam os testes, né? O Olivaras entrega várias varinhas para Harry, ele vai testando, nenhuma vai dar certo, até que o Olivaras decide entregar uma varinha bem peculiar para ele. E logo quando o Harry já pega a varinha, ele já sente aquele calor mágico dentro dele, que é aquela ligação que ele cria com a varinha, né? Ele vê que aquela é aquele que ele estava buscando. Muito curioso. E Olivares comenta que é bem interessante essa varinha ter escolhido ele,
porque o núcleo da varinha, que é pelo de fênix, né, a pena de fênix, criou outra varinha. A mesma varinha que era de Voldemort, a varinha que criou a cicatriz de Harry e matou os pais dele. Então, só existem duas varinhas com do pelo dessa fênix, né, nesse universo. Então é bem interessante Harry ter pego essa varinha. Então depois disso, eles saem e tem uma cena diferente do livro para o filme. No filme, o Hagrid deixa o Harry na loja de varinhas e vai comprar o presente dele de aniversário, né? Ele traz a Edwidge, a coruja do Harry, e dá de presente para ele. Porém, no livro, antes deles irem para a loja de varinhas, o Hagrid leva o Harry para a loja e eles compram a Edwidge juntos. É bem legal. É uma diferençazinha básica aí, mas que dá uma diferenciação na história. Então, depois eles saírem da loja de varinhas, né, eles passam antes em várias outras lojas de livros, lojas de caldeirões e várias outras coisas, mas eu acho que as mais importantes foram as que eu citei. Após isso, eles saem do Beco Diagonal e voltam para a estação de King's Crow, e o Hagrid lhe entrega o ingresso dele, né, a passagem dele para o Expresso de Hogwarts. E é bem interessante porque no livro também tem outra diferença, que em vez de ser plataforma 9 3/4, é plataforma e meia, que chama, né? E antes do Harry perguntar pro Hagrid onde é o diário dessa plataforma, porque não existe plataforma e meia, né? Metade da 9 da 10, não existe, né? Mas antes de ele perguntar, o Hagrid já havia sumido. Então ele passa um tempo na casa dos tios dele, até o começo do ano letivo, pede pro tio Walter levar ele pra King's Crow, e no dia ele vai pra lá. E tem aquela cena onde ele não sabe pra onde ele vai, né? Porque ele chega no meio da plataforma, entre a 9 e a 10, e não sabe pra onde ir, porque, como eu falei, aparentemente não existe a plataforma 9,5. O tio Walter até caçou na cara dele e fala, tipo, bom ano aí, tipo, você vai ficar aí na estação, porque não existe a estação que tu tá buscando, né? Então, caçou da cara dele e vai embora. Só que ele percebe que existe uma família de ruivos que estão comentando sobre coisas de bruxos. E ele, né, como não tem nada pra fazer, nada melhor, ele vai perguntar pra eles como que entra na plataforma 9,5, né? Ele arrisca e, consequentemente, eram sim uma família de bruxas. E a mãe dele, dos garotos lá, foram super simpáticos, acolheu ele, vamos dizer assim, e falou que o filho dela também é o primeiro ano, e fala pra ele simplesmente correr na parede, né, em direção à parede, que ele iria passar a parede magicamente e ia entrar no Expresso de Hogwarts lá, né, na plataforma 9,5. Ele, logicamente, fica com medo, né, porque vai que ele bate a cara na parede e não passa, né. Então ele sai correndo e, magicamente, ele passa pela parede e vê aquela imagem linda lá do Expresso de Hogwarts, vermelhão, né, muito bonita. Ele entra no Expresso e vai em direção a Hogwarts. No caso, ele fica na cabine de Ron Weasley, que é um dos filhos, né, dessa família de ruivos, que futuramente se torna o melhor amigo de Harry também. Antes de Harry chegar finalmente em Hogwarts, ele passa, logicamente, a viagem pelo Expresso de Hogwarts. E eu vou falar rapidinho, brevemente, sobre essa viagem e alguns pontos importantes. O primeiro deles é sobre a cena onde ele compra, né? Chega a mina lá com o carrinho, né, de doces e tudo mais, e Harry compra o carrinho inteiro e compartilha com o Ron. É legal essa parte porque é a primeira vez que Harry tem realmente um amigo para compartilhar esse tipo de coisa. Então, é bem legal essa interação entre os dois. A segunda parte é quando o Malfoy ele aparece na cabine deles perguntando se o Harry Potter estava realmente no Expresso, perguntando se Harry era o Harry realmente, né? Porque na primeira vez que eles se viram, que foi na loja da Madame Malkin, né? No caso, o Malfoy era um moleque chato, ele não reconheceu o Harry. E, né, depois houve os boatos ali pelo trem e ele foi ver se realmente era verídico. E ele fala que o Harry devia ser amigo dele e tudo mais, e até xinga o Ron, né, caçoa da família dele, e o Harry manda ele embora, né, já não gosta do moleque mais ainda, mais do que ele já não gostava. E também tem a parte onde a própria Hermione aparece no vagão deles também, né.
No caso, eu falei que existia outro personagem que iria aparecer que era filha de dois trouxas e tinha poderes mágicos, e essa pessoa é a Hermione, né? É bem legal porque esse personagem é tratado de uma forma diferente dos outros, porque ela tem uma forma de lidar com as coisas muito trouxa, vamos dizer assim, mas também utilizando o lado mágico dela, né? E de primeira instância é bem legal porque ela é bem chata, ela é bem insuportável, até a meio do livro, pra falar a verdade, ela é bem insuportável, e só do meio pro fim eles se tornam amigos realmente. Então, após esses acontecimentos, eles chegam finalmente em Hogwarts. E logo de primeira instância eles encontram com o Hagrid, que vai ser a pessoa que vai guiar os alunos do primeiro ano para o castelo. Aí eles entram nos barquinhos, todo iluminado e tudo mais, passam pelo lago que tem em volta de Hogwarts e vê aquela cena linda, né, de Hogwarts, grandona e tudo mais, e entram no castelo finalmente e se encontram com a Minerva McGonagall, que é a subdiretora da escola e também professora de transformação na escola. E ela fala que os alunos vão para a cena não, né, para o momento de seleção de suas casas. E ela fala, né, que existe a Lufa-Lufa, a Grifinória, a Corvinal e Sonserina. E já nessa parte aí, o Malfoy vem encher o saco de novo do Harry e do Ron, e já fica com raiva de Harry, porque ele fala que o Harry devia ser amigo dele, mas ele fala que sabe escolher muito bem os amigos, e ele não era um deles, né? E ele fica muito bravo com das ideias lá, e o Ron comenta com o Harry que ele quer entrar na Sonserina, só que não é muito bom, já que Sonserina é a casa que cria mais bruxos das trevas durante os anos, né? Tanto que Voldemort veio de Sonserina. Então Harry já fica com essa ideia na cabeça que ele não quer ser de Sonserina. Então, eles entram no grande salão de Hogwarts e é aí a primeira vez que Harry vê a beleza do castelo, né? Lógico que ele já tinha entrado no castelo, o castelo já é bonito, né? Mas o salão principal, né, onde eles comem e tudo mais, é muito bonito, né? É muito mais bonito que as outras partes do castelo. Que tem aquelas bandeiras de Hogwarts e tudo mais, aquelas aquelas mesas gigantes, a mesa grandona dos professores lá atrás, é bem legal essa cena. Então eles vão para a cena de seleção. Porém, antes disso, nos apresentaram, né, o chapéu seletor, que é o chapéu que vai selecionar os alunos para cada casa, né? Vai direcioná-los para cada casa. E ele canta uma música que ele não canta no filme. Eu acho bem importante essa música, eles não colocaram no filme. Porém, eu vou ler pra vocês aqui, eu não vou cantar porque eu não sei o ritmo, tá? Mas eu vou ler pra vocês a música, principalmente porque ele fala de cada casa, né? Ele fala as características de cada casa de Hogwarts. Então vamos lá. Ah, vocês podem me achar um pouco atraente, mas não me julguem só pela aparência. Engulo a mim mesmo se puderem encontrar um chapéu mais inteligente do que o papai aqui. Podem guardar seus chapéus coco bem pretos, suas cartolas altas de cetim brilhoso, porque sou o chapéu seletor de Hogwarts e dou de 10-0 em qualquer outro chapéu. Não há nada escondido em sua cabeça que o chapéu seletor não consiga ver. Por isso, é só me porem na cabeça que vou dizer. Em que casa de Hogwarts deverão ficar? Quem sabe sua morada é Grifinória, casa onde habitam os corações indomitos, ousadia e sangue frio e nobreza. Destacam os alunos da Grifinória dos demais. Quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde seus moradores são justos e leais, pacientes, sinceros, sem medo da dor. Ou será a velha e sábia Corvinal, a casa dos que têm a mente sempre alerta, onde os homens dos grandes espíritos e saber sempre encontrarão companheiros seus iguais. Ou quem sabe a Sonserina será sua casa, e ali fará suas verdadeiras amizades, onde de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. Vamos, me experimentem, não devem temer, nem se atrapalhar, estarão em boas mãos, mesmo que os chapéus não tenham pés nem mãos. Porque sou o único, sou o chapéu pensador. É bem legal essa cena, porque como eu falei, não tem no filme, uma cena tão importante, mas eu quis passar isso aí pra vocês também. Então, eles vão finalmente pra sessão ali de seleção. E a Hermione, o Ron, a família do Ron inteira passa, todos vão pra Grifinória e o Harry é o último. E ele fica meio com aquele medo de não entrar na Grifinória. Porque querendo ou não, o único amigo que ele tinha naquele momento era o Ron e teoricamente ele é a Hermione um pouco e os irmãos de Ron. Então ele queria entrar logicamente na Grifinória. Porém, se ele
não entrasse na Grifinória, ele só não queria entrar onde? Na Sonserina, exatamente. Então quando ele senta no banquinho, tem aquela icônica cena dele falando Sonserina não, Sonserina não. E o Chapéu até pergunta pra ele, Sonserina não, você tem certeza? Você faria bom uso nessa casa, né? Você tem coisas a mais pra dar nesse mundo, Sonserina seria muito bom pra você. E ele continua, Sonserina não, Sonserina não. E o Chapéu Sertor atende a opinião dele e fala que tudo bem, se você não quer Sonserina, e ele grita Grifinória, e ele vai finalmente para casa de Grifinória. Após esse acontecimento, rola o banquete lá e tudo mais, na noite do primeiro dia, e o Dumbledore ele, se apresenta, né, como diretor e dá alguns recados para os alunos. O primeiro deles é que a Floresta Proibida está proibida dos alunos entrarem, né, já diz o nome, e o terceiro andar também estava bloqueado, né? Ninguém podia ir para o terceiro andar naquele ano letivo. Tanto que o irmão de Ron, que é um dos monitores-chefe da escola, no caso ele é monitor-chefe da casa da Grifinória, ele fica até um pouco abismado, porque ele fala que normalmente quando o Dumbledore ele bloqueia alguma coisa na escola ou alguma coisa no ano letivo, ele normalmente fala o motivo do porquê ser bloqueado. Só que dessa vez ele não comentou nada, só falou que não podia chegar no terceiro andar. Então, depois disso, eles vão finalmente para as salas comunais, né? Cada grupo, né? Sonserina, Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal, vão para suas respectivas salas comunais, que todas elas são em lugares diferentes do castelo e são diferentes cada uma, certo? Só que o foco aqui é Grifinória, no começo, já que é o primeiro livro, e o Harry entra na sala comunal, e é uma sala redonda, com muitas coisas vermelhas, logicamente por causa de Gryffindor, o criador da casa, tem uma lareira e tudo mais, muito aconchegante, e eles vão, dormem e tudo mais, e finalmente eles vão para o primeiro dia letivo da escola deles, né, ali naquele ano, e eles vão primeiro na aula de poções. É bem legal essa cena porque mostra primeiro a divisão de aulas, né, onde eles dividem a aula em dois grupos, né, um grupo de cada casa. Nesse caso, na aula de poções é a sala da Sonserina e da Grifinória, e eles têm a aula com o professor Snape, que de primeira instância já mostra que o Harry não gosta dele e o Snape também não gosta do Harry. Principalmente porque o Snape tem um passado com o pai do Harry que não é muito contado nesse primeiro livro. Porém, ele não gosta do Harry, caçoa dele e tudo mais, eles já não gostam do Snape. E depois disso eles vão para a aula mais importante do primeiro dia ali, que é a aula de voo, né? Porque eles aprendem a voar com vassouras e tudo mais, principalmente por conta do quadribol, que é o esporte deles, que é praticado com vassouras também. Então, nessa cena, Harry tem uma extrema facilidade no começo com a vassoura, principalmente que o pai dele era um muito bem jogador na escola, então ele tem uma facilidade. Porém, Neville Longbottom, que é um dos amigos de Harry ali da Grifinória, faz um acidente, né? Ele sobe na vassoura, não consegue controlar, sobe e cai. E quando ele cai, ele quebra o braço, né? Ele quebra o pulso. E a professora pega ele e vai levar para enfermagem. Porém, antes dela ir, ela bloqueia de qualquer aluno subir na vassoura e voar. E ela fala que se ela pegar alguém voando, na ausência dela, ela ia falar com Dumbledore para expulsar essa pessoa. Nesse caso, o Malfoy, pessoa chata, né? Como eu já disse, ele pega um Lembrol que o Neville deixou cair. No caso, o Lembrol era uma bolinha bem pequena assim, que ficava vermelha quando a pessoa esquecia de alguma coisa e tudo mais. E o Malfoy pega aquilo e o Harry vai contrariar ele para tentar pegar de volta para o Neville. E nisso tudo, o Malfoy sobe na vassoura, né, começa a voar e chama o Harry pra treta, né, e fala que né, se ele quer pegar, ele vem buscar. E o Harry sobe na vassoura e vai tentar pegar de Malfoy. Só que quando ele sobe lá e tudo mais, o Malfoy pega o Lembrol e joga pra muito longe. E o Harry, logicamente, não querendo que o Lembrol quebre, alguma coisa assim, ele vai atrás do objeto e para bem na frente da janela da subdiretora, da Minerva, né? A bolinha tava vindo assim, e ele pega a bola e para bem na frente da janela e volta, né? Nessa cena aí, quem nunca leu ou nunca viu os filmes já acha que o Harry vai ser expulso, né? Porque a outra professora tinha dito que não podia voar na ausência de algum professor ali e tudo mais. Porém, a Minerva vem buscar ele e leva ele para a aula de magia não, de poções ali do Snape, onde está tendo aula com a Grifinória de outros anos, e conversa com o diretor não, né? O líder
do grupo, né, do quadribol da Grifinória, né, do time de quadribol da Grifinória, e fala que ela havia encontrado um apanhador para o time. No caso, o apanhador era o Harry, né, porque ela viu ele pegando a bolinha com muita facilidade. E mesmo que na escola fosse proibido os alunos do primeiro ano jogarem quadribol, ela falou com Dumbledore para abrir uma exceção para isso. E ele, consequentemente, entra no time de quadribol, sendo o aluno mais novo a entrar num time de quadribol de toda a história de Hogwarts, né? E é bem legal porque no outro dia o Malfoy vem encher o saco dele e perguntar quando que ele ia ser expulso, e o Harry caçoa dele, fala que ele fica mais, vamos dizer, mais poderoso com os amiguinhos do lado, né? Porque ele tava lá com os dois brutamontes que ele sempre anda do lado, com o Crabble e o Goyle, né? E o Harry dá uma zoação nele ali, e ele fica muito puto e convida o Harry para um duelo, né, de magia, que seria feito à meia-noite no castelo, na sala de troféus. Bebam água, rapaziada. Vamos lá. Então, após o acontecimento do Harry entrar no time e tudo mais, e o Malfoy convidar ele, né, desafiar ele para um duelo, o Harry, logicamente, não vai fugir da treta, né, e aceita aquilo lá. Tanto que a Hermione fica enchendo o saco deles porque é proibido na escola andar durante a noite na escola. Mas mesmo assim o Ron e o Harry vão no local, né. E é bem legal porque quando eles vão sair da sala comunal deles, o Neville, que tá com o braço todo ferrado, né, com a atadura e tudo mais, tava parado na frente da porta porque não lembrava a senha da porta, né? Porque, tipo, você tem que, pra entrar na sala, tu tinha que falar uma senha pra mulher gorda, que era o quadro que ficava na frente da sala comunal, no caso era a porta, né, da sala comunal, e você falava a senha pra ela e ela abria. Só que o Neville não sabia a senha, e ele tá parado lá fora. E quando ele saiu, a porta fechou. E a mulher gorda não tava lá, ela tinha ido embora, sei lá pra onde ela tinha ido, sei lá, comer no meio da noite. E o Neville, ele vai junto com o Ron, com o Harry e com a Hermione. Porque a Hermione foi junto por algum motivo, né? Ninguém obrigou ela, mas ela foi, mesmo falando pra eles não irem no meio da noite, ela foi junto. Então até o Neville entrou nessa brincadeira e foi junto. Quando eles chegaram na sala de troféus, logicamente, pela índole do Malfoy, ele não estava lá, era tudo uma armadilha, né? E ele havia dito para o Filch, que era o zelador da escola, no caso ele é um aborto, né? Lembra que eu tinha dito que existiam pessoas que eram filhos de bruxos, mas não tinham magia? Filch é uma dessas pessoas. Ele era o zelador da escola, ele estava ali por perto para pegar as pessoas que iam estar de noite, né? Porque o Malfoy tinha dedurado. Então eles começam a fugir do Filch, e nessa cena, o que acontece de importante é que eles se deparam com uma porta no terceiro andar, que era o andar proibido, né? E a Hermione vai lá, usa Alohomora e abre a porta. Porém, quando eles abrem, eles entram na porta, eles se deparam com um cachorro de 3 cabeças enorme, né, um Cerberus gigante, e eles já ficam com medo. Vem um alçapão ali embaixo do cachorro e preferem ir contra o Filch, né, e saem da sala ali e correm para a sala comunal, magicamente não sendo pegos pelo Filch. E, né, eles comentam tudo sobre isso daí, e a Hermione comenta esse negócio do alçapão, né, porque ninguém tinha reparado além dela. Ela falou, ela até zoou eles, falou, vocês não usam os olhos não, porque ela foi a única pessoa que viu que tinha um alçapão, e deduziu logicamente que o alçapão estava protegendo alguma coisa de valor. Os acontecimentos, eles têm a informação, né? Eles vão na casa do Hagrid e tudo mais, e descobrem sobre o arrombamento em Gringotts, no próprio cofre que o Harry tinha ido alguns dias atrás, né? Pegar aquela bolsinha com o Hagrid, logicamente a pessoa que arrombou não conseguiu encontrar nada porque o Harry já havia pego aquilo lá. Então eles deduzem que talvez aquele objeto estaria em Hogwarts e sendo protegido logicamente pelo cachorro. Depois desses acontecimentos tem o Dia das Bruxas. E é bem legal nesse dia, porque primeiro que o Harry acorda e já recebe a Nimbus 2000 dele, né? Que é a vassoura mais top assim de todas, e a Minerva, né, conversa com o Dumbledore e tudo mais, e eles compram a vassoura pra ele. Para eles jogarem nos jogos e tudo mais. E legal que o Malfoy chega, achando muito legal, achando que ele já teria sido expulso da escola. Porém, né, logicamente não é expulso. E ele vê que o Harry tá com aquele pacote gigante na mão e fala que o Harry se ferrou dessa vez porque alunos do primeiro ano não podiam ter não podiam ter vassouras. E logicamente o Ron, muito puto com o Malfoy, vai lá e fala que era uma Nimbus 2000 e que era muito melhor que a vassoura que ele tinha, né?
E depois o Malfoy descobre que o Harry entrou no time de quadribol, né? E fica muito puto porque ele era uma das pessoas do primeiro ano que queria entrar no time de quadribol também, mas não conseguiu, né? Porque, como eu disse, era uma lei da escola que os primeiros anos não poderiam jogar. Eles só abriram uma exceção ali pro Harry porque eles precisavam de um apanhador e Harry era muito bom ali naquele momento. Já nos Dias das Bruxas, após isso, tem um acontecimento onde a Hermione sai de uma das aulas e vai pro banheiro, né? Se tranca no banheiro pra chorar porque ela descobre ali que ela não tem muitos amigos e tudo mais. E o Ron também faz uns comentários meio maldosos e ela fica meio triste e vai lá pro banheiro chorar. E na hora da refeição, né, ali no fim do dia, o professor Quirrell começa a correr ali pelo salão e começa a gritar que tem trasgo ali na escola, que é um bicho gigantesco com um porrete na mão. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem, ou uma cena do filme. E realmente tinha um trasgo só solta na escola. E os professores começam a levar os alunos para as suas casas e Harry e Ron lembram que a Hermione não estava ali na fila porque ela estava no banheiro. Então eles correm para tentar ajudar a Hermione a tirar ela dele antes que o trasgo encontre ela. Logicamente não funcionou, né? Quando eles chegaram no banheiro, quem estava lá? O nosso amiguinho Trasgo, né? E eles tiveram que batalhar ali com ele. E, logicamente, né, por eles serem os protagonistas, eles derrotam o Trasgo, enfiando uma varinha no nariz dele e ele desmaia. Aí os professores entram e tudo mais. Eles veem o Snape com a perna machucada naquele momento, já começam a dizer alguma coisa referente ao alçapão, né, do cachorro. E nesse acontecimento todo aí, a Hermione toma a culpa, né, pelo que tinha acontecido, e nisso tudo eles viram amigos finalmente, né? Como eu falei, até o meio do filme ela é meio chata com eles, porém daí pra frente eles viram amigos. Vamos lá, rapaziada. Depois daquele acontecimento do duelo da meia-noite, que deveria, logicamente, ter acontecido, mas não ocorreu por conta do Malfoy, tem alguns capítulos interessantes que constroem bem a história que eu vou tentar contar agora de uma forma mais rápida. O primeiro deles é a primeira partida de quadribol do Harry. Porém, antes de ocorrer essa partida, o Snape ele pega um livro do Harry e vai pra sala dele e tudo mais. E o Harry tenta ir atrás dele pra pegar o livro de volta, logicamente, né? Porém, quando o Harry chega na sala, ele vê que o Snape tá sendo curado, vamos dizer assim, por outro professor, né? Tá fazendo curativo na perna dele, por conta daquele arranho que eu falei que ele tinha, aquele ferimento que ele estava tendo na perna. E ele ouve o Snape comentando sobre o cachorro de 3 cabeças na escola. E ele, logicamente, deduz pelos acontecimentos passados que o Snape era a pessoa que estava tentando tirar, né, e pegar o que o cachorro estava guardando. E aí eles vão para a partida de quadribol finalmente. Nessa primeira partida, ocorre algo bem interessante, que é que a vassoura do Harry começa a dar pane, vamos dizer assim. Começa a agir de uma forma muito estranha, né? Tanto que ele quase cai da vassoura diversas vezes. E a Hermione e o Ron, olhando no estádio, percebem que o Snape está fazendo algum tipo de magia, olhando diretamente para o Harry. E a Hermione vai dar a volta e taca fogo na roupa do Snape para ele parar de fazer aquela magia que ele estava fazendo. E por conta disso a vassoura volta ao normal. Fazendo, né, com tudo isso aí, o Harry finalmente pega o pomo de ouro nesse jogo com a boca. É bem interessante porque é bem diferente, né, a forma que ele ganha o primeiro jogo dele. E Grifinória ganha da Sonserina no primeiro jogo, por conta do Harry. Já o segundo capítulo é sobre o espelho de Ogized, que é um espelho que mostra para a pessoa o que ela mais deseja. No caso, né, para ele encontrar esse espelho, houve o Natal antes disso e o Harry recebe a sua capa da invisibilidade. E ele começa a andar pelo castelo à noite procurando informações de Nicolau Flamel. No caso, o Nicolau Flamel, eles têm essa informação quando eles vão, após o jogo de quadribol, eles vão na casa do Hagrid e comentam sobre o que havia acontecido no jogo e falam que acham que o Snape tinha feito aquilo, né? O Hagrid fala que não era possível porque ele era um professor de Hogwarts e um professor de Hogwarts não faria isso. Porém, ele deixa escapar ali o nome do cachorro de 3 cabeças, que era Fofo, que por acaso o cachorro era do Hagrid, que ele emprestou pro Dumbledore para proteger o que eles estavam tentando proteger ali no castelo, e comenta ali sobre o Nicolau Flamel. E para de falar, né, porque ele já tinha falado demais, né? Então eles começam a procurar sobre o Nicolau Flamel. E na biblioteca de Hogwarts existe a área reservada, onde só algumas pessoas podem pegar livros lá. E o Harry, no meio da noite, começou a ir com a capa de invisibilidade para ver os livros que tinham lá.
E por um acaso ele encontra uma sala ali em Hogwarts que tem esse espelho, né? Que à primeira instância, quando ele olha pro espelho, ele vê os pais dele, que era o maior desejo dele. E durante 3 noites mais ou menos, ele começa a ir todas as noites para ver o espelho e seus pais. E na última noite ele se encontra com o Dumbledore, que estava esperando ele. E Dumbledore fala que vai tirar o espelho dali, porque quem vive à base de ilusões, né, não vive o agora, né, não vive o presente. Então ele tiraria o espelho daquele local e colocaria em outra sala e pede para Harry não ir atrás daquele espelho. E assim foi feito. Então depois desses acontecimentos, há um novo jogo de quadribol, o segundo jogo de Harry, contra a Lufa-Lufa. Nesse jogo em especial, o Snape é quem vai apitar o jogo. Então a Grifinória já fica meio papo, porque o Snape já não gosta da Grifinória e já não gosta muito mais ainda do Harry. Então eles sabem que qualquer coisinha que eles fossem fazer, ele ia dar falta pra Grifinória. Então eles tinham que terminar o jogo rápido. E Harry, magicamente, né, num milagre, ele termina o jogo em 5 minutos. E eles ganham, logicamente, o jogo. Porém, depois disso, o Harry vê o Snape indo pra Floresta Proibida junto com o professor Quirrell. E ele pega a vassoura e segue os dois. E ouve o Snape ameaçando o Quirrell e falando sobre o alçapão, falando sobre o cachorro e tudo mais. Bem, antes do jogo de quadribol e após os acontecimentos do espelho, o Harry ele fala com o Hagrid sobre... Hagrid não, eles descobrem quem é Nicolau Flamel finalmente, né? O Neville entrega uma carta dos sapinhos de chocolate pro Harry e a carta de Dumbledore. E nessa carta tem o nome de Nicolau Flamel, falando que Nicolau Flamel fez um trabalho muito bom junto a Dumbledore. E a Hermione liga os pontos e lembra que Nicolau Flamel é o criador da Pedra Filosofal, que é uma pedra que cria, né, o Elixir da Vida Eterna e também dá muito ouro e grana para todo mundo que tem aquela pedra. E eles, né, deduzem, logicamente, que a Pedra Filosofal está no castelo e sendo protegido pelo cachorro. Aí acontece o jogo contra a Lufa-Lufa e tudo mais, e eles vão para casa do Hagrid. Aí eles comentam novamente sobre ele, que o Snape é a pessoa que quer pegar a pedra e provavelmente tá próximo do dia que ele vai buscar pegar a pedra. E o Hagrid fala que não, né, porque ele é um professor de Hogwarts e ele não faria isso, principalmente porque o Snape foi um dos professores que ajudaram na proteção da pedra. E ele comenta alguns professores ali que ajudaram nessa proteção, sendo eles o próprio Dumbledore, o Snape, o Hagrid junto com o Fofão, a Minerva, entre outros professores. Nisso tudo, na casa do Hagrid tem um ovo gigantesco, que é um ovo de dragão norueguês. Tanto que o Rony comenta que ter dragão era proibido pelo Ministério da Magia e o Hagrid podia ser pego por conta disso, né? Aí passa alguns dias e o ovo choca, né? É chocado, eles veem a cena lá e tudo mais do dragão nascendo. Porém, logicamente, né, teria que ter o garoto chato, o Malfoy. Ele aparece ali, ele dá uma espionada ali na cabana do Hagrid e vê também o dragão nascendo. E eles já deduzem que o Malfoy vai, né, logicamente, dedurar eles pra Minerva. E nisso tudo, eles começam a pensar num plano para tirar o dragão do castelo, né, ali das redondezas de Hogwarts, para o Hagrid não se ferrar nessa história toda. E eles conversam com o Carlinhos, o irmão de Ron, que cuida de dragões, né? Ele estuda dragões, que melhor uma pessoa dessa, né, para cuidar do dragão. Então eles conversam com ele e ele, e ali numa noite próxima, iria enviar alguns amigos na torre mais alta de Hogwarts para pegar o dragão. E assim é feito, né? Hermione e Harry pegam o dragão com o Hagrid e vão levá-lo para a torre, né? Logicamente com a capa de invisibilidade, porque no período da noite, como eu disse, era proibido alunos andarem no corredor. Quando eles estavam indo no trajeto, eles veem o Malfoy sendo pego pela Minerva, por estar andando ali no meio da noite, e ele é detido. Tanto que o Malfoy tenta falar que o Harry estava com o dragão, ia levar, e sei lá, e a Minerva não acredita, logicamente, né? E eles sobem a torre, entregam o dragão, conseguem fazer isso. Porém, o Harry, muito inteligente, né? Quando eles descem a torre, ele esquece a maldita capa da invisibilidade em cima da torre. E quando eles descem, quem tava lá? Minerva, exatamente. E os dois são detidos também.
Nessa história inteira aí, o Neville, como sempre, aí, aparece nos momentos mais inusitados. Ele também é pego, porque ele pega a informação que o Malfoy sabia também que eles iam entregar o dragão naquela noite e tenta ir atrás do Harry pra falar. Então ele é pego também no meio da noite andando pela escola. Após isso, a detenção deles é ir na Floresta Proibida com o Hagrid, né? O Hagrid fala que tem um unicórnio ferido na floresta lá e tudo mais. E a missão deles naquela noite era encontrar esse unicórnio, caso ele estivesse ferido, para acabar com a dor dele, né? Então eles andam lá, se dividem em 2 grupos, procuram o unicórnio, até que Harry e Malfoy encontram esse unicórnio. Porém, algo muito interessante acontece. Um homem encapuzado, ele aparece da floresta lá e tudo mais, e começa a chupar o sangue do unicórnio. O Malfoy, lógico, foge, né, medroso, junto com o cachorro do Hagrid, e o Harry cai no chão, porque ele começou a sentir uma dor muito forte na sua cicatriz. E quando ele levanta, aquele ser lá, aquele encapuzado, já tinha ido embora. E nesse acontecimento todo, aparece um centauro para ajudar Harry. E ele fala que o sangue do unicórnio, ele causa uma sobrevida à pessoa que toma. Né? A pessoa está na beira da morte, quando bebe o sangue do unicórnio, ela tem uma vida excedente, vamos dizer assim. Porém, tem uma parte ruim, que quem toma o sangue de um ser tão puro e mata um ser tão puro, tem uma maldição pelo resto da vida. Né? E nisso tudo, o centauro leva o Harry para o Hagrid e tudo mais, e eles voltam para o castelo. E eles deduzem, junto com Hermione e Ron, que quem quer a Pedra Filosofal é o Voldemort. Porque, como eu já havia dito, ele foi quase reduzido à morte no dia do final da guerra lá e tudo mais. Então, seria lógico ele estar bebendo, sobrevivendo de sangue de unicórnio para sobreviver, porque ele precisava de alguma coisa para se manter vivo. E o sangue de unicórnio fazia o que ele estava buscando. Porém, ele queria a Pedra Filosofal para dar para ele, né, a vida eterna, finalmente, e trazer ele mais forte do que antes. Né? E eles deduzem que o Snape está tentando pegar a pedra para entregar para Voldemort. E agora, finalmente, a gente chega na última parte do livro, a 4ª parte, que é o final aí, onde Harry, Hermione e Ron entram no alçapão do cachorrão lá, finalmente, para tentar deter o Snape. Após eles descobrirem que Voldemort que quer a Pedra Filosofal e que, muito provavelmente, o Snape quer pegá-la, eles vão tentar conversar com o Dumbledore sobre isso, né? Antes disso, rola os exames e tudo mais, né? Os exames finais da escola. Eles fazem tranquilo, só que aí eles vão conversar com o Dumbledore. Porém, o Dumbledore não estava na escola, que era o fator mais precioso, vamos dizer assim, para caso alguém tentasse roubar, né? A produção maior era o próprio Dumbledore, né? Porque ele era o bruxo mais forte daquela época. Então ninguém ousaria roubar alguma coisa sobre o nariz dele, né? Porém, ele não estava lá. Então eles tentam convencer a Minerva que alguém está tentando roubar a Pedra Filosofal. Ela até fica meio abismada, porque como eles sabiam, né, da Pedra Filosofal, como eles descobriram, não sabia disso. Porém, ela fala para eles cuidarem da vida deles e não irem para o 3º andar. Então, logicamente, eles não seguem as recomendações dela e vão para o 3º andar para tentar entrar no alçapão, sabendo que alguém, né, no caso eles acham que é o Snape, estava indo tentar pegar a pedra. E eles são barrados, logicamente, pela Minerva, né? Porque ela já tinha uma ideia ali que eles iam tentar entrar. Então eles voltam para a sala comunal e decidem que de noite eles iam entrar no alçapão. Quando chega na parte da noite, quando eles estão quase saindo, é legal que o Neville aparece para tentar deter eles. Porque naquele dia que todo mundo levou detenção, eles perderam muitos pontos para a Grifinória. E fizeram eles entrarem, serem a casa com menos ponto, né, ali na escola, perdendo totalmente a chance deles ganharem a Taça das Casas nesse ano, né? Eles queriam ganhar da Sonserina, né? A Sonserina estava em primeiro. Então a escola inteira, a Grifinória inteira estava meio que odiando eles, né? Inclusive o Neville, porque ele também entrou nesse bolo inteiro. Então ele tenta parar os 3 de irem, porque ele não queria perder mais pontos para casa deles, né? E a Hermione vai lá e paralisa ele e deixa ele lá no chão, e eles vão para o alçapão finalmente. Quando eles chegam no alçapão, eles veem que tem uma harpa ali, porque eles falaram com o Hagrid e eles descobriram que o Fofão, ele pode ser muito mais facilmente comandado
pela música, né? Se eles tocam uma música, ele fica mansinho. E tinha uma harpa ali, ou seja, muito provavelmente alguém já tinha entrado no alçapão. Então eles tocam uma flauta que eles haviam levado para passar pelo fofão e pulam no alçapão finalmente. Quando eles chegam lá embaixo, né, é bem longe mesmo, é bem pro fundo do castelo, lá embaixo mesmo, eles se deparam com um tipo de planta que a Hermione deduz, logicamente, a mais esperta ali do grupo, deduz rapidamente que é visgo do diabo, né? É uma planta que se prolifera ali no escuro e se prende, né, muito facilmente a quem está em cima dela. Que no caso tava prendendo, né, Harry e o Ron. E ela pega a varinha dela e joga labaredas azuis, né, fogo azul, ali na sala para iluminar a sala, já que as plantas se manifestavam na escuridão. O ponto fraco delas também era o oposto, né, que era a luz. Então ela solta a luz ali e solta os dois, eles passam pelo primeiro desafio do alçapão. Já o segundo desafio é legal porque é diferente do livro, do filme também, né? É a mesma sala das chaves voadores e tudo mais, que eles têm que pegar a chave para passar, né? Porém, no filme, só o Harry pega a vassoura para pegar a chave necessária, né? No livro, os três pegam. Logicamente, o Harry que pega a chave porque ele é um apanhador, então ele tem um olho melhor para isso e ele tem uma habilidade mais fácil ali para pegar as coisas voando ali no ar e tudo mais. Então ele pega a chave e eles passam nesse desafio também. E também no filme, quando ele pega a chave, todas as outras começam meio que a atacar eles, né? E no livro não tem essa parte aí não. Porém, tem duas salas extras no livro que não é mostrado no filme. A primeira delas é uma sala logo após essa das chaves, que é uma sala onde tem um trasgo caído, né? Um trasgo também estava protegendo a Pedra Filosofal, porém alguém já tinha passado por lá e já tinha derrotado o trasgo, graças a Deus, porque seria meio difícil eles derrotarem o trasgo novamente, né? Porque na primeira vez foi meio sorte. Então eles passam para a penúltima sala, que é a sala das poções. Como dito antes, o Snape também ajudou na proteção da sala. Então, logicamente, por ele ser professor de poções, a sala dele é referente a isso, que não tem também no filme. Nesse caso, tem duas labaredas, né? Uma labareda roxa, fogo roxo, e um fogo negro. E na mesa tem algumas poções e tem vamos dizer, um questionáriozinho assim, um enigma que a pessoa tem que fazer para passar por aquele teste. E a Hermione, por ter mais esse lado trouxa dela, o Harry também, né? Eles meio que deduzem facilmente, né, qual é as poções ali. E nisso, eles descobrem que uma das poções vai levar eles para fora, pelas chamas roxas, né, para fora daquele lugar, e as chamas negras iam levar alguém para a última sala, né, que muito provavelmente era onde estava a Pedra Filosofal, que no caso o Harry ia. Porém, eu dei uma pulada aqui, perdão, eu esqueci sobre a sala do xadrez, né? Antes da sala das poções, existe o desafio do xadrez criado pela McGonagall, né? Por ela ser professora de transformações, ela faz aquele xadrez em tamanho aumentado para pessoa que tivesse passado teria que ganhar o jogo, né? Aí veio uma dúvida aí, né, que eu nunca descobri como a pessoa que veio antes deles passou pelo xadrez, porque não tinha nada destruído nem nada. E quando eles terminam esse desafio, várias peças são destruídas, né? Porque é algo real realmente. Então quando uma peça ia acabar com a outra, ela destruía a outra peça. E quando eles chegaram lá, estavam intactas, né? Muito provavelmente por conta da magia, quando a pessoa passou, as peças se reconstituíram. Mas vai uma dúvida aí pra vocês. Então eles passam e o Ron, ele fica como sacrifício, vamos dizer assim, nessa parte, porque eles precisam da checkmate. E a peça que ele tava precisava se sacrificar. Então ele se sacrifica e só a Hermione e o Harry passam. Então eles chegam na sala das poções e finalmente vão para a última sala. A Hermione vai para as chamas roxas para sair dali e mandar uma coruja para o Dumbledore, chamando ele de volta para o castelo. E o Harry vai para a última sala. Nessa última sala, ele encontra, né,
algo diferente, né? Porque ele achava que ia encontrar o Snape. Porém, ele encontra o professor Quirrell. Lembra que eu falei que ele ia ser muito importante no final do livro? Então, ele era a pessoa que estava tentando roubar a Pedra Filosofal. Porém, naquela sala não tinha a Pedra Filosofal. Só tinha o espelho de Ogized. O Dumbledore tinha mudado o espelho para aquele lugar. E para ter a pedra, né, para conseguir a Pedra Filosofal, a pessoa teria que ver no espelho e descobrir onde ele estava. Então Quirrell coloca o Harry na frente do espelho e quando o Harry tá de cara ali com ele, ele vê ele mesmo colocando a Pedra Filosofal no bolso dele. E ele sente realmente a pedra caindo no bolso dele. Nisso tudo, o Quirrell, né, tira aquele turbante que ele tinha na cabeça e mostra que no outro lado da cabeça dele tinha o rosto de Voldemort. Então ele meio que estava junto com Voldemort a todo o momento, né? E aquele ser encapuzado era ele mesmo. Porém o Voldemort estava tomando o sangue do unicórnio para se manter vivo. Então meio que o Voldemort, meio que frustrado ali por não conseguir a pedra, não saber onde a pedra tá, ele fala pro Quirrell matar logo o Harry, né? Já que não consigo um, né? Mata o Harry que eu tô puto com ele. Porém, quando o Quirrell ele toca o Harry, as mãos dele começam a queimar. E não consegue segurar ele. E o Voldemort, né, falando pra ele, mata ele e tudo mais. E ele tenta matar de novo, só que ele não consegue. E o Harry, percebendo o que estava acontecendo, ele vai lá e começa a colocar a mão na cara do Quirrell pra tentar se safar daquele acontecimento. Porém, ele desmaia e não sabe o que aconteceu. Então ele acorda no outro dia na enfermaria. E com quem do lado dele? Dumbledore, exatamente. O Dumbledore chegou a tempo na escola pra salvar o Harry naquela cena final. Quando ele tinha desmaiado, ele não tinha derrotado o Quirrell. E o Dumbledore apareceu na sala para salvá-lo. Então ele leva ele pra enfermaria, né, pra tomar os cuidados necessários ali que ele estava precisando. E eles batem um papo bem legal que eu vou falar logo em seguida. Então vamos lá, rapaziada, pro final mesmo do livro, a reta final. Quando o Dumbledore leva ele para a enfermaria, eles conversam algumas coisas, né? Entre elas, pergunta logicamente sobre a Pedra Filosofal e o que tinha acontecido com ela. E o Dumbledore fala que ela havia sido destruída. E o Harry fica até meio triste, né? Porque o Nicolau Flamel, o dono da pedra, ele tinha mais de 600 anos junto com a mulher dele. E ele teria que morrer agora, né? Porque ele não teria como fazer o Elixir da Vida. E o Dumbledore fala que ele não teria nenhum problema com isso, porque pra ele seria apenas dormir, né? Ele só deitaria na cama e não acordaria mais, né? E é bem legal essa parte. E Harry pergunta para Dumbledore por que o Quirrell não estava conseguindo encostar nele naquele momento. E ele fala que a magia que a mãe dele usou para proteger ele na noite que o Voldemort foi derrotado foi uma magia com muito amor, né? Utilizando o amor que ela tinha pelo Harry. E a cicatriz deixou uma marca, né? Deixou uma marca no próprio corpo dele. Então o Quirrell, junto com o Voldemort, com todo aquele ódio que eles tinham do Harry, eles não conseguiam tocá-lo por conta da magia de amor que tinha no corpo dele. E por isso que o Harry estava causando aquele efeito nos dois, né? E também ele pergunta algumas coisas referente àquela última noite e tudo mais. O Dumbledore fala que não era a hora dele saber das coisas que ele perguntou. E logo, né, daqui a alguns anos ele saberia tranquilamente, né? E tudo bem, aí ele fica lá na enfermaria, o Ron e a Hermione vêm visitar ele e tudo mais. E passa pra penúltima cena, que é a cena final, pra descobrir qual casa iria pegar a Taça das Casas, né? Logicamente, como eu falei, eles estavam em últimos, então não seriam eles, né? E a Sonserina havia ganho a Taça das Casas. Tanto que o salão principal estava todo decorado com as cores da Sonserina, né? Prateado e verde, né? Com as bandeiras e tudo mais. Porém, no final, no discurso do Dumbledore, ele entrega pontos extras para a Grifinória. Primeiro, ele entrega para Ron, falando que ele merece os pontos por ter o melhor jogo de xadrez já visto no mundo bruxo, porque ele se sacrificou no desafio da pedra. A Hermione, por ter uma lógica insuperável. Entrega para o Harry também, pelo ato de coragem que ele teve. E eles empatam com a Sonserina. E chegando ali, tendo que sortear a Taça das Casas.
Porém, o Dumbledore vai lá e entrega mais alguns pontos para Neville e fala que pela coragem dele por ter ido contra os amigos dele, porque ele fala que uma pessoa para ter coragem para ir contra os inimigos é fácil, mas ter coragem para ir contra os amigos tem que ser muito mais corajoso. Então ele entrega alguns pontos a Neville e eles passam o Sonserina e finalmente ganham a Taça das Casas. Tanto que o Dumbledore naquele momento troca todas as bandeiras e as cores do salão para as cores da Grifinória. Empatamos com Sonserina. Finalmente. É preciso que alguém tenha muita coragem para enfrentar os inimigos. E ainda mais coragem para enfrentar os amigos. Por isso concedo 10 pontos a Neville Longbottom. Presumindo que sejam certos os meus cálculos, acho que uma mudança na decoração é necessária. E no final do livro, todo mundo vira amigo novamente, né? A Grifinória não fica mais brava com o Harry, com o Ron, com a Hermione e com o Neville. Por conta disso, desse final, que eles ganham a Taça das Casas para eles. E aí eles terminam o livro, o livro indo para as férias de verão, né? Meio que fazendo um convite a Neil Ron, fazendo um convite para Hermione e para o Harry para passarem um tempo lá na casa dele e tudo mais. E acaba o livro para ir em direção ao segundo ano de Harry na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Então, rapaziada, antes de finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Próxima semana, muito provavelmente, vai vir o vídeo da primeira saga, do primeiro livro de Percy Jackson também. Então, espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. É a terceira vez que eu estou tentando gravar isso daqui, porque deu alguns erros nas gravações, então eu tive que reiniciar. Porém, eu acho que ficou bem legal o conteúdo. Então, quem gostou, deixa o like, compartilha para alguém que você acha que gosta de Harry Potter, gosta dos livros e gostaria do nosso conteúdo. Se inscreve no canal para novos vídeos todas as semanas. E quem quiser também nos siga no Instagram, vou deixar o link aí embaixo, Biblioteca NX. Então é isso, valeu, falou!